nome é Luciane Garcês, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou professora, inicialmente, doutora em História da Arte. Estamos aqui na A Galeria, no Espaço Cultural Primavera, que é um espaço de exposições onde eu trabalho com coordenação de eventos. Eu vim a convite da Soma Multifamily Office para falar sobre um assunto que muito me encanta, que é a arte como legado e investimento. Mas a gente não consegue falar sobre arte como legado sem compreender o que é essa história por trás. O que a história da arte vai nos alimentar no contemporâneo a ponto de a arte ser considerada um investimento. Então, pensando aqui, a gente pode entender que a arte ela é o resultado de um momento. Ela é o resultado de como pensa uma sociedade, é resultado de crenças, costumes, o artista com questões, entre aspas, com problemas que ele está resolvendo e deixando em imagem ou em música, poesia, em textos. A arte se manifesta de várias maneiras, tudo aquilo que ele está vivendo. Então a arte ela é sempre reflexo de um mundo. Ela é sempre reflexo daquilo que as pessoas estão acreditando, como elas estão se comportando. E por isso a arte muda tanto ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, ela nos mostra que nós somos sempre humanos respondendo a estímulos. É sempre respondendo àquilo que é o nosso contexto. O que muda, muda o tempo, a tecnologia, o nosso entorno, mas os anseios humanos, eles permanecem. E isso da pré-história até o contemporâneo. Dentro desse desenrolar da história da arte, tem momentos que foram muito mais paradigmáticos, ou a gente pode dizer momentos que foram mais marcados por mudanças. Mudanças que, como eu sempre comento, elas refletem o mundo, refletem crenças e comportamentos. Um dos movimentos que muito pauta o olhar para a arte hoje é o Renascimento, a gente não consegue fugir dele. O Renascimento ele vai mostrar a diferença de como o homem se vê no mundo. Ele sai de um momento onde a igreja, o sagrado, era aquilo que permeava cada ato do cotidiano e vai entrar gradualmente, porque nunca é uma coisa de uma hora para outra, não tem um interruptor que mexe ali e troca um movimento para outro, não. É sempre uma mudança gradual, porque essa mudança reflete quem nós somos. E no Renascimento o homem vai entender o lugar dele no mundo de uma outra forma. E por que eu digo que a gente não foge do Renascimento para pensar arte hoje? Porque é o momento em que o artista vai adquirir estatuto de artista. Antes ele era um artesão qualificado, um bom pintor, um bom entalhador, mas não existia essa noção de um grande talento, uma genialidade. Então o artista se caracteriza como aquilo que hoje a gente conhece como artista e que muitas vezes se confunde até com celebridade. Isso inicia no Renascimento. E aí a gente tem, claro, todo um desenrolar que a história da arte vai contar, e se não fosse ela, a gente nem sabia quem nós somos, E chegamos no século XX. Aí no século XX nós temos uma outra quebra gigantesca, que é uma quebra onde tudo vai ser negado. Inclusive tinham artistas que diziam Leonardo morreu, Leonardo é Leonardo da Vinci, Leonardo morreu, não faremos mais como Leonardo. Então são momentos de quebra que nos levam ao que é a arte contemporânea, o nosso contemporâneo. E é interessante a gente perceber que sem conhecer a história da arte, a gente não compreende aquilo que é produzido hoje. Então, mais uma vez, a importância de se estudar, de se pesquisar, de saber o que veio antes para compreender o que é o hoje. E nesse mundo todo, o que é o mercado de arte? O mercado ele é um recorte, uma fatia, uma maneira de se relacionar com a arte, que também vai responder a tendências. Então, em análises mais profundas, a gente vai compreender que tem momentos que o mercado responde a certas tendências até de técnicas.
Teve um movimento que começou ali pelos anos 90 e que a gente vai perceber que o mercado meio que se encanta ou assimila de uma forma muito mais profunda ou com um gosto muito maior por tudo que é arte têxtil. Então, não necessariamente uma tapeçaria só ou um bordado, mas tudo aquilo que se relaciona ao têxtil. Patchwork, o próprio bordado, a linha, tudo aquilo que se relaciona com a linha enquanto uma matéria presente ali. E dentro disso a gente vai ter as mais variadas produções e as mais diversas formas de se relacionar com isso. Agora, me parece que de 1 ano e meio para cá, esse mercado, essa tendência, ela tem olhado muito mais para uma relação com a natureza. Então, com a paisagem e talvez até com a natureza morta, mas a natureza morta pelo simbólico. Então, eu percebo que o mercado hoje assimila muito bem em exposições, em editais, obras que permeiem o conceito paisagem, que é uma outra forma de se relacionar com a imagem, não necessariamente nega o têxtil, mas só para exemplificar como o mercado também responde àquilo que está sendo produzido, àquilo que está sendo pensado, inclusive em outras áreas, como moda, design, arquitetura, porque a criação humana está entrelaçada. A gente pode criar nichos, mas o ser humano está convivendo com isso tudo.